Nesta manhã eu quero compartilhar um texto com você, bem rapidinho, eu não vou me deter muito, certo que já o horário é avançado. Eu quero que abra sua Bíblia, por favor, em o livro de Coríntios. Livro de Coríntios, capítulo 15, primeira. Primera de Corintios, capítulo número 15. Vamos lá. Versículo 45 em diante. Vamos ler primeiro só o 49, e é nisso que eu vou me referir nesta manhã. Versículo 49, pode ser? Depois lemos o 45, e o 46, 7 e 8. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então o que eu quero compartilhar nestes 10, 15 minutos, 20, talvez 30, precisamos ter plena consciência que precisamos carregar a imagem do celestial. Você está aí ou não? Amém? Agora vamos ler o versículo 45 em diante. Amém? Esse é o título da minha ministração. Consciência de que carregamos a imagem do celestial. Versículo 45. Porque assim está escrito, o primeiro Adão foi alma vivente. Se alguém está anotando, me ajude nisso. Coloque primeiro Adão, alma. Faz de secretária isso, Marcinha aí. O primeiro Adão, alma, certo? Alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, certo? Coloque lá, o último ou segundo Adão, espírito vivificante, por favor. Mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, terreno, da terra, terreno, certo? Então, o primeiro Adão é da terra, é terreno. O segundo, certo, a saber, Cristo, é do céu. Como foi o primeiro homem, certo? Como foi o primeiro homem, o terreno, também são os demais homens, ou seja, terrenos, certo? E como é o homem celestial, a saber, Cristo, também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Amém? Me está acompanhando? Então o que você precisa entender? A que se está referindo o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo se está referindo ao primeiro Adão, aquele que comeu da árvore errada. Esse é o primeiro homem. Amém? Me está acompanhando? O primeiro Adão. E o último ou o segundo, certo? O apóstolo Paulo mistura as duas nomenclaturas, segundo Adão e último Adão, porque depois do segundo não teve outro. E esse é Cristo. Me está acompanhando? Então ele está fazendo uma comparação do primeiro Adão, certo? A saber, o Adão do Jardim do Éden, e o último Adão, a saber, Cristo. O apóstolo Paulo está trabalhando com esses dois pontos. Ele vai dizer primeiro que o primeiro Adão é a alma. Sim ou não? Versículo 45. O primeiro Adão, certo, é a alma. E aí nós precisamos entender o que se está referindo com alma. A alma é alguém, certo, que se guia pelos sentidos. É alguém que consome, certo, tudo o que está a seu redor em razão dos sentidos. Ele se alimenta de lo que vê, ele se alimenta de lo que ouve, ele se alimenta de lo que apalpa, de lo que cheira, se podemos dizer assim, de lo que saboreia. Ele é guiado pelos sentidos. Me está acompanhando? Mas o último Adão é espírito. E o espírito não tem 5 sentidos. O espírito, se podemos dizer assim, de uma maneira ilustrativa, só tem um, a saber, a fé. O único sentido da vida espiritual, certo, é a fé. Pela fé enxergamos, pela fé ouvimos, pela fé caminhamos, pela fé comemos, se podemos dizer assim, pela fé. Me está acompanhando? Então aqui a gente já precisamos fazer uma tomada de decisões. Que imagem carregamos? La do primeiro Adão ou la do último Adão? Somos como o primeiro,
consumimos todo lo que entra por nossos sentidos, e aí você precisa entender o quê? Que a tristeza me afeta, certo? Que, não sei, o desânimo me afeta, que a solidão me afeta, que a rejeição das pessoas me afeta, que as palavras das pessoas me afetam, que o passado me afeta, que a minha convivência familiar do passado tem influência direta na minha vida. Esse é o primeiro Adão. Primeiro Adão é alma. Me está acompanhando? O que falam as pessoas tem uma influência direta sobre a minha vida, no sentido de que de me fazer oscilar na minha disposição mental e anímica. Me está acompanhando? O ambiente me afeta. Se está assim, eu fico chururu. Se está sol, eu fico melhorzinho. É alma. É primeiro Adão. Assim era o primeiro Adão. Ele se guiava pelos sentidos. Ele se guiava, era influenciado por todo o externo. Mas depois da cruz, certo? Há duas coisas que Cristo não era, que você precisa saber. Primeiro, ele não era carne. Cristo não era carne. Tanto é que João diz, e o verbo se fez carne. Então ele não era carne, ele era espírito. Ele precisou tomar forma humana para se introduzir no planeta dos humanos. E ele não era espírito vivificante, ele era espírito. O que significa espírito vivificante? Que ele pode compartilhar com outros aquilo que lhe foi compartilhado. Me acompanha nisso? Quando Jesus chegou na terra, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João capítulo 1, verso 4 diz: e nele estava a vida. Que vida? Não disse que ele estava vivo, disse que nele estava a vida. E essa vida era a própria vida de Deus nele. Depois que ele morre naquela cruz e ressuscita, ele é habilitado para compartilhar a vida que ele carregava. Me está acompanhando? Então, depois da cruz, por isso, olha, vamos tratar, certo? A Fabiola, estamos em uma empleitada, certo? Queremos escrever um livro que se chama As Realidades Depois da Cruz. Porque conhecemos tão só a realidade da cruz. Ele morreu, pagou por meus pecados, não é? Verteu seu sangue, e aí paramos. Mas e depois da cruz? O que aconteceu depois da cruz? Quais são os benefícios de esta cruz? Que não é uma cruz romana, mas está entendendo? Quando falamos de cruz, não estamos falando para aquele elemento, aquele objeto de dois madeiras, uma cruzada na outra, senão na mente de Deus, o que aconteceu na cruz, nós sabemos. Mas o que aconteceu depois da cruz, a gente ignora muita coisa que aconteceu depois da cruz. Me está acompanhando? Uma das coisas que aconteceu depois da cruz é que Cristo, certo, se imparte, é compartilhado, é transmitido para aquele que crê nele. No momento que você creu, certo, a vida de Deus se meteu em você. Me está acompanhando ou não? Então, el se converter ao Evangelho não é uma mera declaração de fé, não se resume a passar na frente, levantar a mão e fazer uma oração, é muito mais que isso. Deus lhe compartilhou a sua vida. Então nós precisamos portar, carregar, manifestar a imagem do último Adão, a imagem do celestial, porque o primeiro foi humano, terreno e carnal, seguia pelos sentidos, é influenciado pelo meio. Se o dia está bom, ele está bem. Se as finanças estão bem, ele está bem. Se o matrimônio está bem, ele está bem. Mas se o matrimônio não está bem, ele está mal. Não, nós não podemos carregar nem manifestar a imagem do primeiro Adão, porque se passamos pela cruz, carregamos a imagem do segundo Adão, do último Adão. Sim ou não? Você está aqui? E isso é o que Paulo está dizendo. Aquela música, insisto, a música do rebanhão. De que lado você está? De que lado você quer ficar? E nós podemos fazer a introdução com isso. Essa vai ser nossa introdução. De que lado você quer ficar? A música do rebanhão. Querido, passamos pela cruz, mas estamos deste outro lado. Está entendendo? Creemos no que aconteceu na cruz. Jesus morreu por mim, morreu por meus pecados, ele derramou seu sangue, conhecemos tudo isso, mas continuamos com uma mentalidade antes da cruz. Me está acompanhando? Então não podemos tão só crer no que aconteceu na cruz, precisamos cruzar.
O apóstolo Gustavo Labra ensina que la palabra hebreo significa cruzar. Los hebreos fueron diseñados para cruzar. Por eso que eles cruzan o Mar Vermelho. Por eso que eles cruzam o Rio Jordão. Porque la palabra hebreo tem relação com cruzar, tem relação com cruz, tem relação com ser trascendente aos nossos dias. Agora, observe o que eu vou lhe dizer. Se carregamos e carregávamos antes da cruz, carregávamos a imagem do primeiro Adão, só que não podemos mais continuar carregando a imagem do primeiro Adão, o qual é humano, o qual é carnal, o qual é terreno, o qual se alimenta de seus sentidos. O que ele vê lo influencia, o que ele ouve influencia, o que sai de seus lábios influencia, o que sai da boca de outras pessoas lo influencia. Se estamos depois da cruz, nós precisamos manifestar a imagem do celestial, a saber, Cristo Jesus. Você está aqui ou não? Estou me fazendo entender? Acredito que esse silêncio é porque você está entendendo, não é? Amém? Me está acompanhando ou não? Perfeito. Agora, Dario, se isso é uma verdade e é uma realidade, por que não acontece na minha vida? Porque te falta entendimento espiritual. Eu quero lhe fazer um desafio, se você tem tempo, procure lá na internet. 90% das orações do Novo Testamento são para que entendamos e conheçamos a Cristo Jesus. Não são para pedir coisas. O apóstolo Paulo, por esta razão eu oro, para que os olhos de vosso entendimento sejam abertos e recebam espírito de sabedoria e revelação, para que possais conhecer e compreender qual é a sua vontade e seu propósito. Me está acompanhando? Paulo está empenhado em que quem ouve ele, quem assiste suas pregações, seus estudos, quem se senta à mesa com ele, não conheça a Paulo, mas conheça a Cristo. E não o conheça de uma maneira intelectual, não o conheça através do conhecimento bíblico. Me está entendendo? O conhecimento bíblico não me revela a Cristo. Você está aqui? Jesus disse para os fariseus: vocês estudam as Escrituras, porque a vocês les parece que nelas encontrareis a vida eterna. A vida eterna era Cristo. E ele disse: vocês estão enganados. ¿Sabem por quê? Porque as Escrituras só dão testemunho de mim. ¿Me está entendendo? Isso não anula a importância da Bíblia, mas nós somos muito de um conhecimento bíblico. Conhecemos versículos, conhecemos personagens, mas não conhecemos a Cristo. ¿Me está acompanhando? Certo? O que me introduziu nesta verdade foi escutar Marcos Brunet dizer em uma de suas ministrações: chega, certo? Chega de estudar Paulo para conhecer a Cristo. Está na hora de conhecermos a Cristo para entender o que Paulo dizia. Como vou entender o que Paulo diz? Estudando Paulo? Não, conhecendo a Cristo. Porque Paulo conhecia a Cristo, e porque conhecia a Cristo, escreveu o que ele escreveu, teve as experiências que ele teve por conhecer a Cristo. Está acompanhando, não? Então, nós precisamos cair essa ficha. Nós não somos, isto não é religião, isto é desenvolvimento de vida. Você tem uma vida que precisa desenvolver. Por que não transmito? Por que em mim não aparece? Por que não transparece a imagem do celestial? Porque você primeiro não tem consciência da vida que carrega, e você não é intencional no desenvolvimento desta vida. Não é intencional, é dizer, você não se dedica, certo, ao desenvolvimento desta vida, não tem uma intenção. Você ora, certo, aquilo que eu disse para você, precisamos mudar as nossas orações. Paremos de orar por coisinhas, oremos, certo? Para quê? Para que o propósito eterno de Deus se revele a nós, porque se revelando a nós o propósito eterno, as demais coisas entram no eixo. Então nós gastamos muito tempo, entenda, em minúcias, mas não oramos efetivamente. Observe o que eu vou lhe dizer. Porque se o propósito eterno de Deus se cumpre na minha vida, e eu coopero para que ele se cumpra além da minha vida, as coisas vão começar a ser colocadas em ordem. E eu não vou precisar orar por isso. Não, oremos para que o propósito eterno de Deus se cumpra em você,
e se cumpra a partir de você. O que significa se cumprir a partir de você? Que você terá plena consciência que você está aqui para cooperar com o propósito eterno de Deus. Você não está aqui para ser feliz, você não está aqui para ter um bom emprego, você não está aqui para ter uma casa na cidade e outra na praia, você não está aqui necessariamente para conhecer alguns países e se dar férias, e isso não quer dizer que é mal, mas você não está aqui para isso. Você não está aqui para isso. Isso é consequência, isso é brinde, isso é presente de Deus para a sua vida. Me está acompanhando? E eu não estou dizendo que você seja São Francisco, me está entendendo, que é um voto de pobreza, não é isso, mas nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ser plenamente convictos que somos cooperadores e facilitadores do propósito eterno de Deus na terra, e para isso eu preciso saber qual é o propósito eterno, e o propósito eterno é fazer de Cristo o centro de todas as coisas, não só o centro da igreja, o centro da tua vida, o centro da educação de teus filhos, o centro da administração das tuas finanças, o centro da administração de teu tempo, o centro da administração de teu corpo. Se não entendemos que carregamos uma vida, e queridos, entenda muito bem, certo? As atitudes são reflexo, certo? São consequência da vida que carregamos, não de uma domesticação. O evangelho não domestica o velho homem, vem para matá-lo. Amém? E essa palavra é muito forte, querido, domesticação, porque a domesticação trabalha entre penalidade e recompensa. Sim ou não? Eu treinei um pouquinho, certo? Nós treinamos lá em casa, lá Preciosa. Lembra que a Preciosa dava trabalho lá em casa? Ainda dá, mas dá menos. Então o que acontecia? Nós ensinávamos algo, certo? E nós oferecíamos algo para ela. Ela, Preciosa, a patinha. Ela dava a patinha, nós dávamos um biscoito para ela. Sim ou não? Certo? Se ela não fazia, a gente só negava o biscoito. A religião é isso. A religião nos adestra. Certo? A religião diz: se você fazer certo, você tem recompensa. Se você fazer errado, querido, você tem penalidade. Eu quero lhe dizer uma coisa: você faça certo ou faça errado, o propósito de Deus com a sua vida permanece estável. E isso não quer dizer uma apologia ao pecado. Então vou aprontar tudo. Não quer dizer isso. Mas a tua falha de caráter, a teu pecado não anula o propósito que Deus tem com a tua vida. Não o anula. Sabe o que pode, chamemos assim, em uma hipótese, anular o propósito de Deus na tua vida? Não é nem teu pecado, mas é teu desconhecimento do propósito de Deus na tua vida. E entenda bem, propósito de Deus na sua vida, que você faz parte do propósito dele. Está acompanhando? Então se você diz: Dario, se eu agora tenho a imagem do último Adão, que não é da terra, é do céu, que não se guia pelo que vê, mas é espírito, se ele é celestial, não é terreno, por que eu não manifesto? Porque você não tem plena consciência daquilo que você carrega. Você é um mero religioso de acerto e de erro. Então quando você acerta, se alegra, mas quando você erra, você fica ruinzinho, você fica mal de sua alminha, e você não quer adorar, você não quer cantar, você quer desistir da fé. Por quê? Porque a lei, certo? A mentalidade da lei te diz que você é incapaz. E é verdade. Não é mentira. Por isso que Deus nos deu a sua vida. Porque Ele disse: o homem não é capaz de atingir a medida que eu tenho para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou providenciar para ele todos os recursos que ele precisa, para ele se tornar, para ele corresponder àquilo que eu tenho para ele. Essa medida, essas ferramentas, esses recursos se chama Cristo Jesus na sua vida. Está acompanhando ou não? Você precisa entender isso. Até agora, chamemos assim, na sua força, você não chegou a lugar algum. Você vive no efeito elástico. Você passa 3 meses bem e 3 meses mal. Sabe por quê? Porque você quer fazer a força de seu braço. Sabe qual é a sua única predisposição para isso? Entender que a vida de Deus está em você, e você ter uma intenção clara de querer desenvolvê-la. E essa intenção clara de querer desenvolver a vida de Deus significa de você confiar no Espírito Santo, porque Ele é o babá que nos ajuda, que foi deixado para fazer crescer o Cristo que está dentro de nós. Quando você querer fazer na força de seu braço, quando você querer fazer com suas próprias forças, você vai dar com um burro nas águas.
Um texto que nós conhecemos muito bem, e falo nós, não só o ninho das águias. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, mas se fizeram todas novas em Cristo Jesus. Sim ou não? Mas nós continuamos ligados ao passado. Isso não quer dizer que Cristo não está em você. Mas você não tem plena consciência daquilo que você carrega. Você vive mais em função do diabo que em função mais do diabo, em função mais da sua alma que em Cristo. Você é o que Cristo disse que você é. Você vence o que Cristo venceu. Está acompanhando? Você precisa entender que estamos aqui para manifestar a imagem do segundo Adão, do último Adão. A imagem do celestial, não do terreno. Nós não estamos aqui para reproduzir as mesmas besteiras do primeiro Adão. Mesmo que a nossa vida, certo, a cada momento seja nos defrontar com as duas árvores. A cada decisão, a cada momento, você precisa escolher o como da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou como da árvore da vida. A cada momento. Quando você decide fazer na força de seu braço, você come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você decide fazer em base na sua capacidade, você come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe o que eu vou lhe dizer, uma frase que eu escutei esta semana. Observe aqui. Toda dinâmica que é produzida com base na necessidade, produz um espírito de manipulação. Toda dinâmica com base na necessidade, produz um espírito de manipulação. Então, se você acha que você precisa de mim, nós estamos propensos a eu te manipular. Porque você precisa de mim. Porque você tem uma necessidade. E vice-versa. Por isso que eu lhe disse quando eu estava falando, eu não quero que você tenha pena de mim. Está entendendo? O que eu lhe contei anteriormente, não é para você dizer, o Dario tem uma necessidade. Não. Toda a dinâmica estabelecida na necessidade, que você precisa de mim, ou eu preciso de você, ou você precisa de Deus, e Ele precisa de você, vai cair na manipulação. Então nós não estamos aqui para ser manipulados. Nós estamos aqui para manifestar a imagem do segundo, do último Adão, a saber, Cristo Jesus. Então, concluindo já, meus queridos, paremos de nos guiar pelos sentidos. Que hoje está chovendo, o dia não está bom para, sei lá, para qualquer coisa. Querido, você não depende do clima. Eu tenho um exercício na minha vida, quando minha alma não quer, eu vou. Quando minha alma não quer levantar, eu levanto. Quando minha alma não quer orar, eu oro. Quando minha alma diz, não estuda não, é lá que eu vou estudar, vou me matar estudando lá. Porque eu não estou aqui para fazer o jogo da minha alma. Eu não estou aqui para olhar se eu estou bonzinho para fazer ou não. Eu vou fazer, porque não é na força do meu braço, não é na minha capacidade, não é na minha intelectualidade. Isso é o que diz a música da Tamires, do Ministério Zoe. Nunca se tratou de nós. Nunca se tratou da sua força, nunca se tratou de seu dinheiro, nunca se tratou da sua capacidade, nunca se tratou da sua intelectualidade. E entenda-lo bem, vou colocar aqui um exemplo. Por isso que no mesmo espaço, está entendendo? Talvez eu vou me colocar assim, só a nível de exemplo, eu, mais intelectual que a vocida, mas a gente pode compartilhar o mesmo espaço. Sabe por quê? Porque não se trata da nossa intelectualidade. Me está entendendo? Pode conviver, entenda-lo bem, um analfabeto com alguém que fez pós-graduação ou tem mestrado em qualquer coisa. E neste ambiente, isso não importa, isso coopera tão só, mas isso não faz uma distinção. Por isso o apóstolo Paulo disse que em Cristo não tem nem homem nem mulher, não tem grego nem judeus. Me está entendendo? Não tem nem intelectual nem analfabeto. Em Cristo somos todos iguais. Por isso podemos conviver pessoas de diferentes níveis culturais, de diferentes níveis de intelectualidade, diferentes níveis sociais, de diferentes lugares, de diferentes famílias. Como podemos conviver juntos? Porque isso pouco importa. Porque nunca se tratou de nós, nunca se tratou de nosso histórico, nunca se tratou da nossa capacidade intelectual, nunca se tratou de nossos cursos, nunca se tratou de teologia, se tratou de Cristo. Me está acompanhando? Então você precisa entender que não se trata de você.
Ah, Dario, eu não tenho que fazer nada. Meu trabalho é ter plena consciência que a vida que eu carrego é a vida de Deus em mim, e eu preciso ter a intenção, a inclinação de meu coração para que essa vida seja desenvolvida em mim. E que eu preciso fazer? Me submeter ao governo do Espírito. O Espírito é a babá que vai me ajudar, por assim dizer, de uma maneira pedagógica, a desenvolver o Cristo que está em mim. É tudo o que você precisa. Le digo mais, você não precisa de mim. Você precisa de Cristo. Me está entendendo? Dario, e para que os 5 ministérios? Para isso, para ativar entendimento em você só. Para ativar isso, para isso que está acontecendo nesta manhã, para lhe esclarecer coisas, para lhe entregar chaves. Talvez você tenha certas chaves na sua mão, mas você não saiba aonde encaixam. Os 5 ministérios, de apóstolos a mestres, são para lhe dizer, lhe tomar a mão e dizer: olha, ou levar aqui, esta é a porta, essa é a chave que você carrega. Nós não prestamos para mais nada que isso. Talvez você diga, mas isso é importantíssimo, Dario. Sim, mas nós não prestamos para nada além que disso. Você não precisa de mim. E entenda muito bem quando eu falo isso, não é? Com maturidade. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Você precisa da revelação clara de Cristo. Você não precisa de Jesus, você precisa de Cristo. O Jesus era humano, o Cristo veio do céu. O Jesus era judeu, certo? O Cristo era divino. O Jesus ficou na cruz. Ele disse que por seu corpo, a humanidade de Jesus ficou na cruz. El que ficou, el que ressuscitou, certo? Foi o Cristo. Essa é a imagem que nós carregamos. Nós carregamos a imagem do ressurrecto. Nós carregamos a imagem do ascendido. Nós carregamos a imagem do glorificado. Eu não carrego a imagem de Jesus de Nazaré. Eu não carrego a imagem do Jesus que nasceu em Belém. Não carregamos nem a imagem do Jesus que foi sacrificado às aforas de Jerusalém. Nós carregamos a imagem daquele que venceu a morte, daquele que venceu os limites humanos e subiu ao céu, e o Pai lhe deu um nome sobre todo nome. É isso o que você carrega. É esse o valor, por assim dizer, do recurso que você carrega. Eu digo na minha casa e meus filhos lá, neste tempo que temos esta revelação de Deus, nos sentir sozinho é pouco, falta pouquinho assim para a blasfêmia, porque agora eu tenho a vida de Deus em mim. Então está na hora de ser menos primeiro Adão e mais último Adão. Está na hora. Ah, mas que as circunstâncias dizem que vai dar tudo errado. As circunstâncias não regem na minha vida. Não regem. Sabe por que está tudo errado? Certo? Não de você, mas é nessa situação que está tudo errado, porque você tem tratado de solucionar conforme o primeiro Adão, conforme o velho homem. Observe o que eu vou lhe dizer. Eu disse na escola de fundamento: a gente não muda. Diga para o seu irmão: a gente não muda. A gente não muda. Amém? Você vai entender isso. Isso que nós chamamos de mudança, certo? É nosso vocabulário. Ah, estou mudando, estou melhorzinho. Essas expressões. A gente não está melhorzinho. A gente não muda. A gente não melhora. Amém? Primeiro você precisa entender que o velho homem não melhora, não é aperfeiçoado, não muda. Ele precisa ser morto. Observe aqui, a mudança é igual que perder peso. Primeiro é difícil. Segundo, os quilos que você perde daqui a pouco encontra. Porque aquele que muda pode voltar a mudar. Sim ou não? Ah, mudei, não minto mais. Então se você mudou, daqui a pouco pode mudar de novo e agora retomar o que você fazia. É assim que nós vivemos. Sim ou não? Eu mudo, mas depois daqui a 3 meses estou fazendo a mesma coisa. Sim ou não? Deixo de mentir, mas daqui a pouco estou mentindo de novo. Ah, eu tenho problemas com a contribuição. Não, eu me policio, dou, mas daqui a pouco de novo não dá. Isso é mudança. A gente não muda, a gente não melhora. Ok? A gente precisa morrer. Aquilo que nós chamamos de mudança, sabe o que é? A vida de Deus engolindo o velho homem. Esse seria o termo. Ontem eu escutei algo fantástico. Sabe, nós precisamos aprender alguma coisa. Quando eu pergunto para o Fernando, certo? Diga: Fernando, tudo bem, Fernando? Vai tudo bem? A gente precisa dizer: Cristo vai bem. E como vai Cristo dentro de você? Crescendo.
Quando alguém te pergunte como você está, não está perguntando por você, precisamos perguntar pelo Cristo. E a resposta é dizer: vai tudo bem, igual que a mulher de Sunem, vai tudo bem. E como está o Cristo dentro de você? Crescendo. Essa tem que ser sua resposta dia por dia. E aí, Gil, como você está? Estou bem, o Cristo está crescendo dentro de mim. Me está entendendo? Entenda-lo muito bem. É o que o apóstolo Paulo diz: a ninguém conheço pela carne, mas conheço agora a partir do Espírito. Eu preciso me relacionar, sabe, não com a graça, mas com o Cristo que está dentro da graça. Não preciso me relacionar com o Rogério, eu preciso me relacionar com o Cristo que está dentro do Rogério. E isso é o que nos mantém juntos. Então, querido, nossa resposta tem que ser: vai tudo bem. Como vai o Cristo dentro de você? Vai crescendo. Todos os dias precisa crescer o Cristo dentro de você. Por isso que nos reunimos. Aí, queridos, aí, nesse ponto neurálgico, tem razão de existir um culto, um momento de oração, um momento de adoração, um momento de ouvir a palavra, um momento de comermos juntos. Aí tem valia, porque senão comermos juntos é só para engordar, é só motivo de gula. Mas se nos reunimos ao redor da mesa, sabe para que nos reunimos? Para que Cristo cresça dentro da gente. Sabe por que estamos aqui? Para que Cristo cresça dentro da gente. Para isso estamos aqui, não estamos para cantar necessariamente. Por que adoramos todos juntos? Para que o Cristo cresça dentro de nós. Por que oramos uns pelos outros? Para que Cristo cresça dentro de nós. Este é o maior milagre, sabe? Querido, quando você está doente, se o Cristo cresce dentro de você, a saúde se manifesta em você. Se você está passando por um problema financeiro, se o Cristo cresce dentro de você, os recursos vão chegar para a sua vida. Se você é carente de intelectualidade, por assim dizer, você diz: oh, Dario, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender. Não importa, meu irmão, faça crescer o Cristo dentro de você, porque a capacidade, a intelectualidade, a capacidade de entender os mistérios de Deus estão em Cristo, não estão em quanto tempo estudo. Ah, Dario, então não vou estudar. Não significa isso. Me está acompanhando, não? Você precisa entender: é chegado o tempo de manifestar a imagem do celestial. E isso vai ir em proporção. Eu quero terminar com esse texto, por favor, que já deu quase a minha hora aqui, já me passei. 2 Coríntios, capítulo 3. Último versículo, 18. Você está aí? Vou terminar com este texto, querido. E você precisa entender que quando nós fazemos crescer o Cristo, quando estamos aqui, é isto que acontece. Primeira declaração do apóstolo Paulo: e todos nós com rosto desvendado. Ele está tirando os véus. Me está entendendo? Já viu, queridos, aquela, sei lá, seriado, aquele filme onde a pessoa é feita uma cirurgia no rosto e vão tirando as vendas, certo? E começa a aparecer os olhos, depois a nariz. É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo. O véu, as vendas que impedem que você veja, que você entenda. Ver está relacionado com conhecimento, com entendimento. Que os olhos de vosso entendimento sejam abertos. O entendimento tem olhos, querido. Todos nós, com rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor é Cristo, queridos. A glória é Cristo. A glória, querido, no antigo pacto era fumaça, era peso, mas depois da cruz, a glória é Cristo. Quem é a glória do Pai? O Filho. Ah, Dario, mas por que no antigo pacto, antes da cruz, a glória se manifestava em fumaça, se manifestava em peso? Porque estavam sendo preparados para entender a verdade espiritual. Ou quando você era pequeno, não contavam para você a historinha como vinham as crianças ao mundo. Não era uma historinha que contavam para você. Agora, querido, fica fora de lugar. Se você tem 30 anos, certo? E um professor de faculdade pergunta lá na faculdade: olha, como nascem as crianças? E você levantar a mão, não é? Dizer: não, as crianças vêm porque o pai coloca uma sementinha na barriga da mãe, certo? E vai crescendo e assim vem o neném. O que vai fazer toda aquela galera? Vai rir na sua cara.
Porque no estágio primário e no estágio rudimentar a gente precisa de histórias, mas quando a gente avança em maturidade, estamos caminhando em direção à verdade nua e crua, como ela é. Então paremos de contar histórias, falemos a verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Quem é a glória do Pai? Cristo. Se são retirados os véus, se não, os olhos de nosso entendimento ficam mais aguçados, ficamos expostos a esta verdade, o que acontece? Vamos a enxergar Cristo de melhor maneira, lo vamos a enxergar, certo? Isso, lo vamos a enxergar melhor, certo? A glória do Senhor. Quando vemos Cristo como Ele é, o que acontece? O que acontece? Leia lá, diga, somos transformados, certo? Somos transformados à sua própria imagem. A imagem de quem? A imagem do celestial. É fácil, é uma pergunta retórica. Por que não somos transformados? Porque não enxergamos Ele como Ele é. Porque está cheio de véu, está oculto para nós, está vedado. Por isso que o Evangelho é por revelação, porque revelação significa retirar o véu, expor lo que está escondido, expor lo que está oculto. Expor lo que está oculto é mistério. Mistério não é isso não é mistério. Mistério é deixar exposto o que está escondido. E se deixa exposto um mistério, algo que está escondido, por revelação. Porque a revelação não é ver o anjo na montanha, não é ver não sei que coisa em qualquer lugar, não. É retirar o véu para que fique exposto o que está escondido. Com rosto desvendado, descoberto, por revelação, enxergamos melhor Cristo. E na medida que lo enxergamos melhor, podemos ser transformados a la própria imagem dele. Pergunta de Enem: por que demora tanto a minha transformação? Porque você não o conhece como ele é. Você tem um Cristo caricaturizado dentro de você. Você tem uma caricatura de Cristo. Você não tem um Jesus, você tem um Jesusinho. Você precisa ter Ele como Ele é. Por isso diz em outra passagem: e lo veremos como Ele é. Querido, entenda-me muito bem, não me malinterprete, mas isso não se aplica tão só quando Ele venha. ¿Está entendendo? Porque nós somos saudosistas de arrebatamento, de escatologia, de não, mas um dia lo veremos, claro que um dia lo veremos, mas enquanto estamos aqui, nós precisamos começar a vê-lo melhor. A nossa visão precisa ficar, certo, cada vez melhor, mais nítida, mais clara de quem é Jesus, porque na medida que eu conheço Ele, eu vou ser transformado. E a transformação passa por uma mudança de mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Renovem a vossa mente, para que sejam transformados e saibam. A transformação traz uma consequência, sim ou não? Para que saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Por que você não sabe qual é a vontade do Pai? Porque não há transformação na sua vida. Por que não há transformação na sua vida? Porque você não enxerga direito. Por que não enxerga direito? Porque está cheio de véus. Você tem um Cristo distorcido. Você é o cego do segundo toque. O que você vê? Vejo homens como árvores. Você relaciona homem com figura. Você ainda está muito no antigo pacto. Vê Cristo em figura. É fumaça, é pão, certo? É água, é nuvem, é coluna de fogo. Isso foi importante. Mas hoje eu tenho a realidade. E a realidade é Cristo Jesus. Para quem tem Cristo Jesus, querido, não precisa mais maná, porque Ele é o pão que desceu do céu. Me está acompanhando? Não precisa mais cordeiro pascal. Por quê? Porque Ele é o cordeiro da Páscoa. Não preciso mais de nuvem nem de coluna de fogo, porque Ele agora é a minha nuvem e a minha coluna de fogo. Me está entendendo? Não preciso mais de candelabro na minha casa. Sabe por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Me está entendendo? Não preciso levar sal para minha casa ou jogar sal na porta da minha casa para espantar os maus espíritos. Não, Cristo é o sal da terra e eu sou o sal da terra. Cristo é tudo em todos. Cristo está em você e está em mim. Mas em uns está mais pequenos, em outros está crescido, em outros está inmaduro, em outros está amadurecido. Termino com isto. Cristo esperou por Jesus 30 anos, quando Ele esteve maduro.
O Cristo que está dentro de você está esperando que você amadureça. ¿Sabe qual é o único problema? Que Cristo tem todo o tempo que Ele precisa, porque Ele mora na eternidade. Você e eu moramos em um tempo limitado, que como muita coisa vamos durar 100 anos hoje, um pouco mais, um pouco menos. Ele mora na eternidade. Cristo esperou 30 anos para que Jesus estivesse pronto. O Cristo que está dentro de você está esperando que você esteja pronto. Não perca seu tempo. Ele está esperando que você amadureça. E essa palavra maturidade é ser absorvido pela vida de Deus. Não é que você melhore. Esta casa não melhora a gente. Esta casa não está aqui para gerar mudanças em você. Esta casa está aqui para te matar. Me está entendendo? En esta casa talvez nós poderíamos fazer uma figura. Esta é a casa do martelo e os pregos. Nós vamos mandar você para a cruz. E não só mandar, nós vamos morrer junto com você. Eu estou na fila. Eu preciso morrer para o velho homem, para que a imagem do Deus invisível se manifeste na minha vida. Eu quero orar por você agora. Amém? Estou conseguindo, cara. Preguei em 40 minutos. Estou conseguindo. Amém, queridos? Entenda muito bem, não é uma palavra de acusação, é uma palavra de incentivo, amém? Não estou aqui para dizer, você é um carnal, você é um mundano, você está no primeiro Adão. Não. Você precisa ter essa consciência. Estamos enxertados na árvore da vida. Cristo Jesus é a árvore da vida. Você precisa comer todos os dias dele. Todos os dias dele. Sabe, querido, em outro momento eu vou ministrar sobre isso. Mas o primeiro Adão, quando bateu na árvore da vida, ele entrou num processo de amnésia. É uma ilustração de um de meus mentores. Ele disse, quando Adão comeu da árvore, como que se ele tivesse batido, Flávia, na árvore errada. E quando ele bateu como num carro, ele bateu a cabeça no para-brisa e ele entrou num processo de amnésia. Se esqueceu de Deus, se esqueceu da sua origem, se esqueceu de onde ele vem, se esqueceu do propósito pelo qual ele foi criado. Então, como ele desconheceu, certo, perdeu a memória, ele começou a se distanciar. Parece novela mexicana. Já viu aquela novela mexicana quando a moça, a protagonista, vai se casar e antes de se casar, bate não sei aonde, cai da escada e que perde a memória. É bem assim mesmo, não é? É assim mesmo. Não, isso é verdade, entendeu? E sabe o que acontece? Quando nós, agora, com o passar do tempo, como é nas novelas, a gente bateu na outra árvore. Batemos na árvore da vida. Então nós estamos em um processo agora de recobrar a nossa memória. O Cristo é nosso médico, que ele diz, olha, mas você vem de Deus. E sabe, e aí vou juntar com outro filme. Como chama? Como que se fosse a primeira vez. Não é esse o filme? Quantos gostam desse filme? Isso, vem aqui, Mirinha, então. Observe o que acontece. Todos os dias, a exemplo daquele enamorado, certo? Jesus vai, se sente e diz, você provém de mim. Você não é desta terra. Todos os dias nós precisamos nos sentar com Jesus. Todos os dias. E Ele nos vai lembrar de novo. Sua origem está em mim. Você foi escolhida em mim. Antes da fundação do mundo. Olha, tudo o que eu preparei para você é em mim. Esse mundo não, você não é deste mundo. Todos os dias. A exemplo dessa cena que talvez você conhece. Onde aquele namorado vai lembrando. Olha isso, aquilo. Grava um vídeo. Assim estamos nós. Assim estamos nós, mas tem que ser todos os dias. Todos os dias Deus nos vai sentar e vai dizer, olha, vocês vêm de mim, vocês estão aqui para cumprir o meu propósito. As circunstâncias não têm influência sobre vocês, mas todos os dias. Sabe por quê? Porque senão a gente esquece. Nós estamos aqui para manifestar a imagem, a impressão de Deus. Cristo é a expressão exata. É essa a palavra, não é? Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é a expressão exata de Deus. E isso é o que nós carregamos. Nós não estamos aqui para ser religiosos. Nós não estamos aqui, certo, e nada contra, para ser conhecidos por uma música que cantamos. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para manifestar Cristo nas nossas vidas. Para isso nós estamos. E sabe por que estamos juntos? Porque mesmo que nós tenhamos Cristo, há uma medida de Cristo só em mim. E eu manifesto só uma parte. Mesmo que eu o tenha pleno.
Eu lo tenho inteiro dentro de mim, mas quem manifesto daria uma parte? O Elvis manifesta outra, a Fabiola outra, a Marcinha outra, o Rodrigo outra, e assim, e o corpo vai se compondo. Por isso que eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Vamos orar nesta manhã. Senhor, oramos, Senhor. Senhor, oramos, Senhor. Temos perdido muito tempo, Senhor, manifestando a imagem do primeiro Adão. Comendo pelos sentidos, nos alimentando pelos comentários, pelo que vemos, pelo jornal nacional, Senhor, pelas informações externas, Senhor, mas nós queremos transitar, nós queremos que através do entendimento, nós possamos fazer uma decisão deliberada. Nós não queremos mais manifestar a imagem do terreno, porque, Senhor, até Cristo, todos nós trazíamos a imagem do terreno, mas depois da cruz, Senhor, nós carregamos a imagem do celestial. Senhor, abre nosso entendimento. Senhor, traz-nos a realidade do céu, e a realidade do céu é Cristo Jesus, Senhor. Senhor, eu não me estou desfazendo daquilo, das mazelas que nós vivemos, Senhor. Eu não sei o que é sofrer de síndrome do pânico, eu não sei, Senhor. E eu não sei o que é sofrer de uma depressão, eu não sei, Senhor, o que é ter fobia, eu não sei. E, Senhor, eu não me estou defazendo com aquele que passou ou passa por essas situações, mas eu sei que a realidade do céu é muito diferente da minha realidade, e a realidade do céu é Cristo Jesus, Senhor. Senhor, eu não estou dizendo para parar de frequentar médico, Senhor, parar de tomar os remédios ou coisa pelo estilo. Eu estou dizendo, Senhor, que na medida que conhecemos a Cristo, a realidade do céu se manifesta em nós, e nós começamos a viver outra realidade, Senhor. Não somos ETs, Senhor, não somos Senhor, pessoas anarquistas. Não, nós vivemos outra realidade, porque a nossa realidade é superior à realidade natural. É no nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé nesta manhã. Eu quero que você fique de pé nesta manhã. Quando eu falo, queridos, entendam muito bem, não há modo de acusação. Se você se tem alimentado pelos seus sentidos, você é o único que precisa entender que o que está mais latente, mais vigente em você é o velho homem. Amém? Me está entendendo? Eu não estou aqui para dizer se você é melhor ou pior. Não se sinta assim, por favor. Essa não é a intenção desta palavra. Esta palavra é diagnóstico. Me está entendendo? É quando você vai no médico e há um diagnóstico, e também há uma dieta, também há medicamentos. Se você diz, que eu me guio, Dario, eu sou influenciado ainda pelo que as pessoas pensam de mim, sou influenciado pela minha carreira profissional, tudo isso, sou influenciado por meu passado me limita. Não tem problema, por assim dizer. Sabe qual é o problema? Que você continue alimentando o velho homem. E que acontece? Que acontece se você sonega alimento a um ser? Que acontece? Ele morre de inanição, morre de desnutrição, certo? Sim ou não? Concorda comigo? Então eu lhe tenho um desafio: mate de fome o velho homem. Isso é jejum. Jejum no novo pacto não é deixar de comer comida, é matar o velho homem de inanição. Me está entendendo? Então eu lhe proponho um exercício, uma praticidade. Mate o velho homem de fome. Mate o velho homem de fome. Me está entendendo? Ponha filtros em seus ouvidos, em seus olhos, e mate o velho homem de fome. Mate-lo de fome. Não lhe dê nem de beber nem de comer, mas alimente Cristo em você. Alimente Cristo em você. Não importa o tamanho que o Cristo está em você, não importa, por assim dizer, eu entendi hoje, não importa, mas alimente o Cristo que está em você, porque isto é progressivo. Na medida que o Cristo cresce, o Cristo vai ir engolindo o velho homem. Me está entendendo? Não há outro caminho. Me acompanha a dizer, se você ora para matar o velho homem, tua oração é efetiva. Mas se você ora para um monte de tranqueira, eu estou lhe dizendo com muita liberdade, muita autoridade, muita propriedade, você está perdendo o seu tempo. Se você jejua pensando que deixando de comer soluciona, você está jejuando errado. Jejum é para matar o velho homem. Descubra que alimenta seu velho homem, certo? Em uns alimenta o que vem, outros os que ouvem. Você é diminuído pelas palavras que escuta de outras pessoas, então coloque filtro entre seus ouvidos.
Se o passado te diminui, amordace a boca do passado. Você não está mais no passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E não me estou desfazendo do seu passado. É que eu fui abandonado, é que eu fui abusado emocionalmente, sexualmente. Sim, mas isso aconteceu no passado. A partir de Cristo, você é nova criatura. Deus está escrevendo uma nova história. A partir de Cristo, tudo muda. Então amordace o passado. Mate-lo de fome. Mate-lo de fome. Mate-lo de fome. Senhor, nesta manhã oramos. Coloca filtro nos nossos ouvidos, Senhor. Estamos decididos a matar o velho homem de fome. Senhor, nós não queremos ouvir mais o velho homem. Nós não queremos mais ver o que alimenta o velho homem. Nós não queremos mais tocar o que toca o velho homem e alimenta o velho homem. Nós não queremos que nossos pés nos conduzam a lugares, Senhor, que fazem crescer o velho homem. Nós decimos não a palavras que nos diminuem. Nós decimos ao passado, não ao passado que nos diminui. Em um nome poderoso de Jesus.